Este podcast tem como objetivo abordar e apreciar um extenso documentário sobre a house music e seus outros géneros derivados e oriundos. O documentário tem como título Pump Up the Volume e foi transmitido no outono de 2001 pelo Channel 4, uma rede de televisão britânica, e nunca foi repetido. Conta a história da explosão social e cultural que foi a house music, das suas raízes em Chicago, onde surgiu das cinzas da disco. A house music teve um papel importante nos desfiles de moda, festas pós-desfiles e aberturas de clubes em todo o mundo. O seu autor, Sean Bieder, diretor criativo desde há 13 anos para a empresa Artes e Música, The Vinyl Factory, colabora com artistas e músicos em lançamento de discos e publicações. É curador e consultor criativo para 180 The Strand, que é o coração da Comunidade Criativa de Londres, um icónico edifício que foi transformado num centro cultural. No seu núcleo estão 180 estúdios, uma rede de espaços de produção e exibição que apoiam talentos emergentes e fornecem uma plataforma para o crescimento criativo. Também escreveu 2 livros, The Hook Guide to House e Pump Up the Volume, sendo esta segunda obra a que deu origem ao já referido documentário do Channel 4, para o qual foi elaborado este podcast. House tornou-se no maior fenómeno musical desde o rock and roll. Nem os próprios autores deste estilo musical pensavam sequer no enorme poder que daí iria advir. 15 anos após o seu aparecimento, a house domina a música pop. De Madonna a U2, nada escapou à sua batida. Tal como o blues, a house é um sentimento que transforma DJs em superestrelas. Não é só um estilo de música, é um modo de vida. Para alguns músicos, o que começa underground é house. Mas como que roubaram a música dos outros e criaram o seu som? Os DJs de Chicago como que agarraram nos ritmos da disco e blues e juntaram tudo. Em 1977, John Travolta tirou a disco do underground com Saturday Night Fever. Em 1978, Paradise Garage era o maior espaço de dança e melhor sistema de som de Nova York. E indivíduos como o DJ Larry Levan, com imaginação, espírito, talento, é que tornaram este espaço lendário. Ele tocava músicas intensas que faziam o público vibrar, misturando vários estilos, e foi fonte de inspiração e imitação para outros DJs. Mas tal como na formação do blues, também os produtos inebriantes, tal como o álcool ou as drogas e o sexo, faziam parte deste modo de consumir a música. Paradise Garage foi o primeiro do género que estabeleceu tendências e, 20 anos depois, ainda se fala na influência que teve na música e na cultura. Houve, claro, reações contra o surgimento da disco. Steve Dahl incitou todos os roqueiros contra esta nova corrente, pois, como é óbvio, punha em causa a grande indústria do rock, a qual era, à época, a grande detentora do mercado discográfico e não só. Muitos diziam que era mais um ataque à música negra R&B que propriamente ao disco. Mas, no entanto, há 30 anos atrás, as pistas de dança uniram negros e brancos à esquerda ou à direita. Essa união, no entanto, com o propósito de desfrutar da sensação da música, foi arruinada por gangues e pela ganância para a qual o álcool e as drogas contribuíram. Realmente havia um sentimento anti-gay e anti-negro
em relação a esta música no início dos anos 80. E a disco deixou de ser moda tão rapidamente como surgiu. Mas no underground os negócios continuavam como sempre. Agora, umas gerações depois, tudo parece ser de alguma forma inspirado pela house music. Para um DJ em Chicago, onde podia comprar os melhores discos, era na Imports. As pessoas procuravam as músicas que tocavam na Warehouse e perguntavam por os discos da house music. E então as empresas discográficas começaram a colocar nos selos a designação de house music. Com o aparecimento da bateria eletrónica, ainda impulsionou mais os efeitos das misturas dos DJs para a dança. Depois, em 1983, o surgimento de outros clubes em Chicago, tal como o Music Box, com Ron Hardy como DJ, que atraía multidões com músicas como Welcome the Pleasant Dome, Frankie Goes to Hollywood, mas também o punk, com B-52s e também Kraftwerk, e onde também surgiam comportamentos que faziam parte dessa cultura, dessa linguagem, tal como o jacking, que tinha um cariz sexual. Mas ainda não existia nada em vinil, pois era algo novo. E o primeiro disco de house music foi On and On, de Jazz Saunders, que detonou a explosão house em Chicago no século XX. Muitos autores nem eram músicos, aprenderam a programar ritmos nas baterias eletrónicas e a usar sequenciadores. Depois, com o avanço da tecnologia, o Acid House surgiu. Larry Hard, com a composição Can You Feel It, trouxe a sofisticação do jazz à batida crua da house. Mas esta música, embora com muito impacto, não dava grandes garantias de lucro às gravadoras. No entanto, os contratos iam celebrando e os discos vendidos eram em maior quantidade do que os números oficiais indicavam. Esta vontade de dançar havia criado uma nova música, mas o custo foi elevado, pois os seus precursores Harry Levan e Ron Hardy morreram de doença relacionada com o consumo de drogas em 1992. Em 1986, a house music teve impacto em Inglaterra e até maior que em Chicago, onde nasceu. A house music, em 1985, só existia em Chicago. Os seus DJs tinham criado um novo estilo de música de dança a partir do fim da disco. À medida que a house de Chicago chegava ao Reino Unido, os DJs do Norte adotaram esse novo tipo de dance music negro dos Estados Unidos. Manchester estava agora também a produzir house music e não só a ouvir. A experiência de Joe Smooth na DJ International Tour inspirou
o que se tornaria um hino da House com o título Promised Land. Acabado de chegar de Chicago, não estava em nenhuma playlist, mas aqui estava ele, em Manchester, a criar história através da inspiração do discurso de Martin Luther King, transformado numa música. And stands in shock as seeing the price tag 20 times higher than her leather bag. Ibiza teve também um papel muito importante na disseminação da house music, onde pode ter sido quebrada a divisão existente entre disco e música pop, onde o DJ Alfredo tocava uma mistura desses estilos que, em conjunto com o ambiente exótico e maravilhoso daqueles clubes locais, hipnotizava todo o tipo de público e amarrava-os através desta nova e encantadora sonoridade, tendo como base a Chicago House. Os clubes londrinos criaram Ibiza nos seus espaços e, novamente, as drogas, o ecstasy, mais propriamente, contribuiu muito para sedimentar estas correntes. Mas deixando de usar apenas loops e samples crus, a House começou a produzir música de verdade, com a introdução de outros instrumentos musicais ao vivo, tal como o contrabaixo, entre outros. Por outro lado, em Detroit, a House dava vida a um novo estilo musical, o techno, que trouxe uma teoria intelectual para a dance music. O techno de Detroit juntou-se à House de Chicago, na Grã-Bretanha. Muitos clubes em Inglaterra faziam chegar a House às massas. Hacienda, The Trip e outros que juntavam cerca de 1.500 a 2.500 pessoas, ligando-as não pelas drogas, mas através da agitação da noite. É claro que também a comunicação social criava curiosidade nas pessoas, o que fazia com que muitos também quisessem experimentar. Eram chamadas as festas acid. Eram eventos ilegais, mas as pessoas organizavam-se e descobriam os locais. Depois veio a BBC, Radio One, que proibiu esta música alegando que incitava a juventude ao consumo de drogas e os jornais provocavam o pânico moralista. Existiam diversos abusos públicos, morais, físicos, decorrente destas práticas em Inglaterra. Mas também nos anos 60, 70, o festival de rock Woodstock nos Estados Unidos provocou o mesmo. Portanto, não era novidade nenhuma. Estas festas chegavam a juntar cerca de 8.000 pessoas, mas em 1990 o deputado Graham Bright apresentou uma proposta de lei que estabeleceu prisão para os organizadores destas festas. Só que isso atraiu ainda mais marginais. No fundo, estas festas, esta música, quebrou várias barreiras sociais e raciais ao unir estas pessoas que se identificavam com este prazer de ouvir música desta forma e até mesmo de quebrar as regras. Assim, no final dos anos 80, a house music da América provocou uma enorme revolução social e cultural na Grã-Bretanha, que perdurou pelo menos durante 10 anos. No final dos anos 80, a house music ainda era uma música underground. As rádios foram marginalizadas e passavam rock, country ou R&B e hip-hop. Quem quisesse ouvir dub, dance music, house music, tinha que ir a um clube. Chegava-se a ver indivíduos no chão, quase em lágrimas, sem drogas, por causa de uma música, e isso era a house. No fundo, tudo era um jogo de estratégias sonoras
para cativar o público e as suas reações. Por exemplo, não se podia pôr uma música toda vocalizada, pois assim parecia que se estava a ouvir rádio e quebrava toda a energia do local. Tal como Elvis Presley não teria a consciência que iria mudar a história da música, também alguns autores da house music o fizeram sem ter previamente essa noção. Um dos maiores problemas da house foi a sua colisão com o rock and roll. Sabia-se nessa época, através da experiência, que os ritmos do rock and roll não funcionavam numa pista de dança. Era necessário mais ritmos. Então, as linhas de baixo e bateria foram alteradas, criando um novo groove. O grupo Mondays aplicou esta técnica com o chamado Indie Dance Music e levou a house para um novo público e levando-a a um novo patamar do seu percurso histórico. Foi um sintetizar de estilos musicais que adaptou a música house de Chicago ao rock, ao punk, ao indie e outros estilos. E isto teve impacto a nível cultural e social, pois juntava diferentes grupos de pessoas, raça, gostos musicais, estatutos sociais, no mesmo local, misturando as suas características e criando como que uma simbiose entre seres humanos através do benefício da música. Mas como vai sendo referido durante este documentário, as drogas foram também, e talvez principalmente, sobretudo já quando a house estava sedimentada na vida cotidiana, o elemento que ampliava a sensação acelerada e hipnótica da música house, criando uma alucinação coletiva, tal como um estádio de futebol cheio de espectadores. E, efetivamente, estas raves onde se partilhava esta música seriam dos maiores ajuntamentos da história que eram provocados pela música de dança. Esta música não era para promover as drogas, mas sim para trazer inovação da música em si, o que não era entendido pela maioria dos seus consumidores, pois a música soava ao que o efeito das drogas produzia. Era como que um ecstasy, o que provavelmente deu origem ao nome desta droga, que acompanhava a maioria das pessoas neste tipo de música, o que a foi tornando cada vez mais pesada, principalmente a partir dos anos 90, surgindo assim o hardcore, que não era só um som, mas também uma atitude pesada devido ao efeito das drogas. Estas batidas pesadas fizeram surgir assim um novo estilo, o drum and bass. Inner City Life, a qual estamos a ouvir agora em música de fundo, foi a primeira música que elevou o drum and bass a um nível de sofisticação nunca antes imaginado. Será uma nova arte? E os seus criadores, novos artistas, arte contemporânea ou arte futurista? Talvez nenhuma. Poder-se-ia ter tornado ou tornou-se no mainstream nessa época. Atravessando fronteiras, raça, sexualidade e classe social, a house é um fenómeno internacional. Não só os Estados Unidos e a Grã-Bretanha contribuíram para a evolução da house music, mas também outros países como a Alemanha, a Itália, a Bélgica, a Holanda e outros. Ou seja, esta música cresceu e desenvolveu-se em todo o lado e influenciava-se mutuamente.